Olá, eu sou Rose Sampaio, professora de língua portuguesa, e estamos aqui para termos algumas orientações acerca de como a redação vai aparecer lá no seu concurso público. O tópico de hoje é direcionado para o concurso público do Ministério Público da Bahia. No entanto, vai servir para uma orientação geral de todo e qualquer concurso, ok? Vamos identificar algumas orientações relevantes. Primeiro serão orientações acerca do nosso edital. A leitura do edital é imprescindível para que vocês fortaleçam as suas perspectivas sobre como produzir o texto. Vejamos a orientação acerca do edital. Instruções para a redação. A folha de redação é identificada através do seu número de inscrição. Você deve conferir este número com bastante cuidado. Essa conferência é de sua inteira responsabilidade. Em nenhuma hipótese a folha de redação será substituída. Não assine a folha de redação. Preferencialmente não utilize letra de forma. Olha aqui, ele pede preferencialmente. Vocês não irão se punir caso a sua letra não seja de forma, ok? Vocês devem ter somente um cuidado, caso assim seja, caso faça, destacar as iniciais em maiúsculas. A redação em prosa, e muita gente fica na dúvida do que é uma redação em prosa. Prosa nada mais é do que uma redação que vai utilizar de um lado a outro da margem. Lógico que fazendo aqui o devido recuo, caso eu esteja iniciando um parágrafo. Inicio aqui com um leve recuo, algo em torno de 2, 3 centímetros, mas continuo ao longo do meu texto preenchendo de um lado a outro da margem. Deverá ser escrita essa redação em prosa com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. A identificação do número de linhas ela vai ser lá apresentada pelo seu certame. Não será considerado o texto escrito fora desse limite. Desenvolva a sua redação no caderno de questões, no espaço reservado ao rascunho. E depois transcreva na folha de redação, usando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. A questão de redação será avaliada com base nos seguintes critérios. Primeiro critério, muito importante, é o fundamental. É o critério de conteúdo. É a forma como você vai tratar o tema. A redação é um texto argumentativo. Redação cobrada para o concurso público do Ministério Público do Estado da Bahia é uma redação de valor argumentativo. Então, o seu posicionamento ele tem que ficar explicitado, tem de ser explicitado. Você tem que apresentar um posicionamento crítico. A questão de redação será avaliada de acordo com os seguintes critérios. Primeiro critério, talvez o mais importante. Talvez não. O mais importante de todos os critérios é a parte de conteúdo. Eu tenho aqui o meu conteúdo e eles vão avaliar a forma como você tratará esse conteúdo. Se o seu posicionamento, ou seja, se a sua indicação pessoal, se a sua observação pessoal acerca da temática é de fato uma análise crítica acerca da minha proposta. Encontramos uma referência à coerência das ideias. As suas ideias elas devem estar coerentes, elas devem ser apresentadas de forma articulada. Coerência é a perspectiva da lógica com a qual você está trabalhando os seus argumentos, a estruturação do seu texto. Encontramos uma referência dentro de coerência à questão estrutural. É a sequência lógica, a estrutura de parágrafos, a estrutura de períodos de orações, a concisão e a clareza. Entramos aí em 2 pontos, coerência e coesão textual. Coesão é a ligação entre as ideias. E é por isso que o assunto, o tema tem que estar durante todo o meu texto. Identificamos uma adequação de vocabulário, a ortografia, acentuação, pontuação, concordância, regência e colocação pronominal. Vemos nesse ponto as referências ao conteúdo gramatical, ok? Vocês têm que observar de forma muito atenta se a vírgula está sendo utilizada de modo adequado, se aquele acento é realmente necessário. Alguns perguntam para mim:
Rose, quanto novo acordo ortográfico? Quanto ao novo acordo ortográfico, o que é que eu faço? Bom, eles não vão te cobrar o novo acordo ortográfico na produção escrita. Eles não podem identificar se vocês colocam o termo ideia no texto e apresentam aqui o acento, eles não podem retirar pontuação. Eles só poderão retirar pontuação se durante o texto vocês escreverem a palavra geleia e não apresentarem um acento aqui para geleia. Sabem por quê? Porque significa dizer que ideia não está de acordo com o novo acordo ortográfico e geleia está de acordo com o novo acordo ortográfico. Se você tem duas palavras que são apreciadas da mesma maneira a partir do novo acordo ortográfico, como é que você acentua uma e não acentua a outra? Isso significa que você não sabe nem acentuar com o novo acordo, nem acentuar sem o novo acordo. Qual é a orientação? Se você quer seguir o novo acordo, siga-o do início ao final do seu texto. Se você não quer seguir, por favor, fiquem atentos às palavras e a como as palavras devem realmente ser acentuadas, ok? Caso contrário, será identificado dos dois momentos, será identificado como erro. Vejamos mais um pouco acerca da orientação apresentada pelo certame. Será atribuída a nota 0 à redação que fugir à proposta, for apresentada em forma de verso, estiver assinada, estiver escrita a lápis ou de forma ilegível, ou não estiver articulada verbalmente. O que nós vamos fazer aqui, pelo pouco tempo que nós temos, é justamente a apreciação de uma possibilidade de tema. Vejamos. Nós temos temas para o Ministério Público, nós temos temas subjetivos. O que é um tema subjetivo? É um tema carregado de conotação. Vocês vão ter que ler esse texto de acordo com o referencial conotativo que ele apresenta. E é por isso que eles propõem, muito recorrentemente, eles propõem uma charge para ser lida. Como é que eu leio uma charge? Identificando elementos verbais e elementos não verbais. Esta aqui, por exemplo, uma charge muito interessante, identificando os culpados. Os culpados acerca de quê? O Rio já deu. Vamos partir para outra. A gente atrasou. Todo ano. A gente arrasou. Todo ano é a mesma coisa. O nome desses monstrinhos: descaso, demagogia, despreparo. Nós temos aí uma análise crítica por meio da charge acerca dos problemas ocorridos no Rio de Janeiro em decorrência das chuvas. O que é que nós podemos identificar? Para o cartunista, os culpados, a culpa não está no fenômeno da natureza. A culpa está na demagogia, no descaso e no despreparo. Demagogia, descaso e despreparo de quê? Do nosso governo, do Estado que deveria prevenir e não remediar o acontecido. Eu tenho aí uma leitura muito interessante acerca de uma problemática que nós estamos verificando hoje no Rio de Janeiro. E este texto pode ser atrelado a um texto verbal, a um texto predominantemente verbal. Eles costumam fazer isso, apresentam um texto não verbal para que você consiga fazer a leitura juntamente com o texto verbal. Vamos identificar o texto verbal que eu selecionei para vocês. Até o Cristo Redentor chorou de vergonha ante o descaso, a incompetência e a irresponsabilidade. Não culpem a natureza pelos erros e omissões dos governantes. Vejam bem quais foram eles, para que nas urnas sejam deletados do cenário político. Maria Isabel de Assis Pereira, Goiânia, Goiás. Esse trecho é o trecho de uma carta direcionada à revista Veja acerca dos problemas ocorridos no Rio de Janeiro. Qual é a abordagem que ela apresenta? A mesma abordagem apresentada pela charge. Apresentamos, inclusive, algumas nomenclaturas comuns aos dois textos, ok? Vejamos aqui mais um texto. O público tem a política como seara por excelência dos ladrões. Não é justo. Há políticos sérios e há outras atividades humanas em que a ladroagem campeia de forma
tão ou mais aguda. Mas quem mais contribui para que a marca da roubalheira se impregne na política são os próprios políticos. Nas campanhas, a regra é chamarem-se uns aos outros de bandidos, como o público não haverá de acreditar. Os debates da atual temporada, a tomar ao pé da letra o que um disse do outro, foram duelos entre chefes de malfeitores. Eu tenho aí uma análise crítica a respeito dessa cúpula, que é a cúpula dos políticos, a como esta cúpula se trata, como ela se comporta. Ela está mais interessada em questionar um ao outro do que a realmente fazer política para a população. A minha proposta em relação a esta seleção textual é justamente a seguinte. Com base nos textos, isso aqui é extremamente importante. Ele vai pedir para que você atrele, para que você identifique uma conexão entre os 3 textos apresentados. A palavra comum é a palavra política. É sobre política que vocês vão escrever um texto. É sobre política, sobre despreparo, sobre corrupção, ok? Encontramos o texto acima, redija texto argumentativo em que seja enfocada a responsabilidade política e social na vida dos cidadãos de todo o país. Nós temos uma responsabilidade, olha, política e social na vida de todos nós. E os políticos, eles são responsáveis por isso. Vejamos como é que nós podemos organizar o nosso texto. A sinalização para a estrutura, ela está toda aqui na introdução. É na introdução que você vai ter que apresentar pequenos pontos que serão, a partir dela, desenvolvidos. Na introdução, nós temos que apresentar uma primeira ideia. Vamos indicar quais são as causas que levam a determinados tormentos. Há o desvio de verbas, a corrupção, a desonestidade. Qual é a responsabilidade dos políticos nisso e qual é a responsabilidade da sociedade? Podemos apresentar que os nossos políticos só fazem o que fazem porque nós, cidadãos, permitimos no momento do voto. E essa sinalização tem que estar aqui. Não esqueçam do seguinte, nós encontramos durante os parágrafos de desenvolvimento uma necessidade de retomada. Tudo que você abordou durante a introdução tem que ser retomado pelos parágrafos de desenvolvimento. Logo, quando vocês terminarem a introdução e forem articulando o desenvolvimento do texto ali nos parágrafos, vocês têm que tentar retornar à introdução e identificar. Bom, eu estou abordando o ponto 1 apresentado pela introdução aqui no meu desenvolvimento e segue escrevendo. Importante é repetir o elemento temático. Quais são os elementos temáticos na proposta que eu apresentei? Políticos, descaso, demagogia, a ideia da culpa, que vai ser atrelada à relação aqui da responsabilidade. Por fim, não esqueçamos do seguinte, não esqueçamos que há necessidade de apresentarmos um próximo parágrafo, que é o nosso parágrafo conclusivo. O que é que eu faço na minha conclusão? Retomo o meu elemento temático, os meus elementos temáticos, o assunto e o eixo temático, retomo e explicito o meu posicionamento. Explicito a minha consideração acerca daquela problemática, ok? Eu espero que essas dicas acerca de como o nosso texto pode ser organizado essas dicas tenham valido a pena para vocês. Até mais e eu espero sucesso, porque sorte é coisa de quem não estudou. Tchau!